Estamos de volta e como vocês podem ver, já ao meu lado aqui, a deputada estadual Ana Laura do Pretas, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Ela que é mãe, ela que é artista do Candomblé. Pode tirar esse daí que a gente, esse GC aí é o antigo, pode deixar sem mesmo aí. Ela que também é coordenadora da Rede Emancipa, que é um movimento de educação popular que nós vamos falar bastante aqui, principalmente você que quer prestar o Enem, quer estudar, quer ir uma maneira bem legal, é com o Emancipa. E ela vai falar aqui. Ela que é militante do movimento cultural, periférico, do negro, feminista. Ela é tudo, né, Ana? Oi, Guilherme. Boa noite a todos. É isso, eu sou um pouquinho de tudo. Na verdade, sou uma mulher preta que está em todos os espaços. Quer estar, quer lutar por todos os espaços. Então, acaba me inserindo em vários movimentos, assim. Sim, até no perfil, na bio dela, a gente pode falar até de movimentos, participou das ocupações de escola, né? E deu resultado, ao seu ver, essas ocupações? Eu acho que fez um avanço de consciência na juventude, apesar de que, né, na época, né, o governo de São Paulo continuou com a questão da mudança nas escolas, né, então a gente, politicamente, nesse espaço não conseguiu avançar, mas a consciência da juventude fez com que muitos e pessoas como eu tivessem, né, entrando na política, começassem a fazer mais o debate político, né? Então foi importante por conta disso. E o debate é sempre bem-vindo e é importante, né, ter esse debate, né? E você viu aqui, a gente falou sobre o novo modelo do ensino médio, já tem alguma opinião formada sobre isso? Eu tenho minhas opiniões formadas. Eu acho que é um modelo que ele não ajuda a juventude hoje. Eu tenho ouvido muitas reclamações dos nossos estudantes, né, dos cursinhos que a gente faz parte, né, a Rede Emancipa tem essa rede de cursinhos pré-universitários, então ali a gente vem ouvindo muitas reclamações, já pela própria questão de não ter professor em sala de aula, ou de que os professores não estão não são capacitados para aquela matéria que o ensino médio exige, né, dessa maneira. Então, essa questão da profissionalização, ela não é efetiva, né? Então, você vê o avanço das escolas integrais, mas, ao mesmo tempo, é uma escola integral que ela não comporta, de fato, o que os estudantes precisam. Então, e também a falta de consulta aos próprios estudantes, né? Então, os estudantes hoje têm uma necessidade muito grande de debater qual que é a educação que eles querem. E, sem esse debate, ele não consegue avançar, assim, a escola não vai conseguir avançar. Então, é uma reforma que esse novo ensino médio ele precisa muito passar por um debate com os estudantes, né? Perfeito. Por isso que então é importante até você que ainda é estudante, faz essa pesquisa aí que o Ministério lançou para ver se realmente vai ajudar, vai ser benéfico tudo isso, né? Mas, ó, antes da gente se aprofundar na educação, acho que é até importante aqui uma dúvida, que é algo novo na política, né? Essa questão de mandato coletivo, né? Imagina, um monte de gente, né, junto para tomar as decisões. Como que se deu isso? Como que é essa junção de vocês, as pretas, São Paulo? Bom, o mandato coletivo é um mandato formado por ativistas sociais, pessoas que querem fazer uma narrativa diferente, né? Uma política diferente. Então, a gente tenta, de fato, disputar o espaço do Congresso, das câmaras legislativas, de outra maneira. Então, esse mandato coletivo vem a partir da construção de várias pautas diferentes. A Mônica, que é a deputada, né, que representa o movimento Pretas enquanto deputada, ela já vem de uma experiência, né, de um movimento coletivo, que foi uma experiência ali que foi totalmente diferente, né? Tinha pessoas de organizações diferentes e tal. Mas o movimento Pretas vem enquanto um movimento de 7 mulheres negras que são de territórios diferentes, mas que, ao mesmo tempo, têm o mesmo projeto político, que é derrotar o racismo e fazer cada vez mais que a política seja das mulheres. Então, eu, que sou de Itapevi, a Rose, que é daqui de Barueri, minha Sim. companheira, a Najara, que é de Tabuão, a Letícia, que é a mais jovem de nós, que foi a primeira presidente, né, ali da Organização dos Estudantes, né, do Direito, a própria Karina, que é de Osasco, a Poliana, que é da Baixada. Então, são muitas manas numa construção para fazer essa diferença. Então, mais que
uma coletividade, um coletivo, nós nos organizamos enquanto um mandato-movimento, um mandato que busca, de fato, mobilizar as mulheres para fazer essa transformação na política. Nossa, que ótimo, né? Você falou combate ao racismo, que inclusive aqui já noticiamos várias vezes os casos de racismo que estão aumentando, né? Principalmente lá fora, aqui no Brasil já tem um endurecimento maior das leis, ao crime de racismo, à discriminação. Isso já é um avanço, né, Ana? Então, é legal essa questão do coletivo, porque cada um já representa uma cidade, né? Essa questão do coletivo, você acha que funciona mais para o âmbito estadual e federal, porque aí consegue abranger uma pessoa de cada localidade, ou para vereador também funciona? Eu sei que São Paulo tem mandato coletivo, né? Tem a ver com um projeto que esse coletivo tenha, né, na verdade. Então, vamos supor, no caso do Movimento Pretas, tem a ver com 7 mulheres negras e periféricas de várias regiões diferentes que querem ocupar a Assembleia Legislativa. Mas em muitos municípios, por exemplo, aqui em Barueri mesmo, tinham Juntas por Barueri, que eram a coletividade de mulheres negras que disputaram para a vereança, né? E que tem uma perspectiva, inclusive, de juntar as mulheres, né? Para debater política, para estar nesse espaço. Então, no Congresso, a gente viu aquela lei da anistia lá, que foi dos partidos de fazer com que os partidos não pagassem as multas, né, por não estabelecer as cotas para as mulheres, para a negritude, para que eles pudessem, de fato, ocupar mais espaço político. E a gente traz a coletividade exatamente para combater esse tipo de coisa, porque a gente precisa de mais mulheres, a gente precisa de mais negritude, de mais indígenas e as pessoas de todas as camadas sociais, né? Com certeza. E a gente está vendo que agora tem muita propaganda política. A gente, se ligar à televisão, não tem só os homens, os presidentes dos partidos, estão até um pouco mais apagados, estão colocando as mulheres, né? Porque tem que ter um lado feminino também, né, Ana? Porque a gente vê também essa questão ainda do machismo, que é muito forte, né? Violência contra a mulher, que agora está tendo um andamento melhor com projetos para... Tem Maria da Penha, tem um outro projeto aqui da nossa amiga também, que vale para o estado de São Paulo, Tícia Menegutti, que engloba as questões mais digitais. Me confirma se eu estiver errado aqui, a minha amiga assessora que está aqui. E isso são avanços, são pequenos avanços, né? Que precisa, mas para isso acontecer precisa das mulheres, né? E para você, como que você faz assim para chamar essas mulheres para estar perto de você? Ou é algo natural? Falou assim, gostei da Ana, vou estar com ela. E assim, né, eu acho que tem a ver com a organização, né? Então, você criar um coletivo, né, de mulheres que possam fazer debates é muito difícil quando você chega nas periferias. É mais fácil quando você está em espaços que já faz. Então, o centro de São Paulo é um espaço que sempre tem movimento se organizando e tal. Mas quando você está na periferia, como é que você vai convencer a Dona Maria para entrar na política? Como você vai convencer, né, a sua avó, sua mãe, sua tia? É um debate diferente que se faz mesmo, né? E tanto a partir da representatividade, então muitas se sentem representadas com as pretas, mas também tem uma ação nossa mesmo de ir atrás. Então a gente não fica ali na Lespe reclusas ali dentro. A gente vai para a rua, vai debater com todas, vai tentar trazer cada vez mais mulheres para dentro da política para fazer essa diferença acontecer. Sim, você até falou agora a questão das periferias. Até o nosso amigo Henrique, ele deixou uma pergunta aqui, ele não pôde continuar, sobre a questão do que você... Qual o grande passo que você acha que ainda falta dar, tanto socialmente, governamentalmente falando, para ter uma maior ascensão social das camadas periféricas na sociedade? O que está faltando para isso? Hoje ainda tem muita diferença, né? Mas as políticas públicas, elas estão aí para isso, né? Eu acho que tem muitas questões para poder fazer com que as classes populares possam ter uma ascensão nas vidas, né? Hoje a gente está brigando pelo direito de comer. As pessoas acham que é privilégio você ter uma comida, um prato na mesa. Então, enquanto a gente tá brigando pelo direito de comer, a gente não consegue pensar em uma insurgência que faça uma mudança na estrutura. É muito difícil. Então, eu penso que, principalmente, as pessoas cada vez mais
se entendendo enquanto sujeitos políticos, enquanto pessoas que podem organizar as lutas, desde a luta por moradia, da luta por educação, por saúde, até mesmo a luta por uma mudança de sistema, né? Que eu acho que é o que a gente busca, né? Por um sistema que seja mais igualitário, que possa ajudar com que todas as camadas, as classes sociais, de fato, tenham qualidade de vida, né? Porque é isso que a gente busca. Uhum, com certeza. Vou fazer uma pergunta já meio polêmica, quero saber aqui, você me disse e responde agora, a gente deixa para o final. Que também, quando a gente fala de debate, conquista, para poder ajudar, principalmente as questões periféricas, o pessoal entra na questão de cotas. Cotas raciais e cotas sociais. São a mesma coisa, divergem. Muita gente que defende para não ter cotas raciais porque acaba estereotipando o racismo, porque você vai dividir. Enquanto cotas sociais pode ajudar todo mundo, porque também tem o branco, que também lá não tem quase nada, mora na periferia. O que você acha disso? Então, eu acho que é bem importante isso, porque existem duas formas de entender o racismo. O racismo que ele afirma que é o racismo, e tem o racismo que ele entende que aquele setor é um setor racializado e que, de alguma forma, precisa ter uma reparação. As cotas, ela é um reflexo, um sintoma do que é o racismo no Brasil estruturalmente, né? Então, é extremamente necessário que se tenha, porque, vamos supor, nós estamos aqui, mas se a gente não pensa em trazer, por exemplo, uma pessoa como uma mulher negra para estar nesse espaço, a gente vai estar organicamente só chamando pessoas brancas, porque o racismo ele tá intrínseco nisso. Então, se você para e pensa que a universidade pública não foi pensada por nós, a universidade pública daqui, né, do Brasil e tal, foi pensado na época da ditadura, e naquela época tinha muita possibilidade de você conseguir ingressar na universidade pública se você terminasse a escola pública. Se terminou a escola pública, você entra na universidade. Só que quem conseguia terminar a escola pública não eram os nossos, não eram os ex-escravizados. Quem conseguia entrar nas escolas públicas eram os filhos dos coronéis, eram os filhos dos políticos, eram os filhos dos grandes comerciantes. Então, esses conseguiam terminar. Quando acaba esse processo de entender que a escola... todo mundo agora está começando a fazer escola pública. A gente está universalizando a escola pública. A gente precisa agora dar uma barrada nessa galera para essa galera não ter formação. Começa o vestibular. E o vestibular, ele é um filtro muito terrível, porque na escola pública a gente não tem a educação necessária para o estudo que precisa ter para o vestibular. Se a gente precisa fazer um cursinho, a gente precisa fazer cursinhos pagos, né? Então, a cota, ela serve exatamente como um projeto de tentar reparar minimamente o que se não tem, que é o acesso de pessoas negras, pessoas de escolas públicas, pessoas periféricas, indígenas, mulheres trans, para estar nesse espaço. Então, as cotas, hoje, para mim, eu acho que, e sigo achando que é uma ferramenta muito importante, né? De ação afirmativa nas universidades. Uhum. Perfeito. Você já falou da questão de educação, cursinhos, Enem. Tem aí, quem vai prestar o Enem, quer ter a oportunidade de ingressar, tem aí a Rede Emancipa, né, que é um movimento social de educação popular que luta pela democratização do acesso à universidade por uma educação de qualidade, crítica e gratuita. Que a luta também é contra as desigualdades econômicas, racismo, machismo, LGBTQIA-fobia, em defesa também do meio ambiente, da saúde pública, e todos são totalmente gratuitos e não precisam de um processo seletivo. E a Rede Emancipa, ela está em todo o Brasil, né? Isso mesmo, a Rede Emancipa, ela tem quase que 80 núcleos, né, pelo Brasil inteiro, e também fora do Brasil. A gente tem Rede Emancipa na Guiné-Bissau, por exemplo, né? Então, é um espaço de fortalecimento dos jovens, né, para entender que eles têm possibilidade de entrar dentro da universidade e que a gente junto pode tentar, né, conseguir isso. Então, os nossos professores, eles são voluntários, mas também são ativistas da educação. Então, eles estão lá todo sábado fazendo a força para conseguir fazer com que os jovens estudem. Hoje mesmo, né, eu estava até agora, né, procurando gente para poder pagar a taxa do Enem para o estudante conseguir fazer o Enem, né? Então, a gente fica nessa ação ativa, né? Então, é bem importante. Conheça a Rede Emancipa, né? Rede Emancipa nas redes sociais também, já faz a propaganda também. E aí, então, qualquer pessoa pode participar da Emancipa, qualquer classe social.
todo mundo. A gente tem um foco, né, nos estudantes de escola pública, que é onde a gente está, né, nas periferias. Mas é isso, né? Se você quer fazer um curso e tem intenção, tipo, qualquer idade pode chegar. Também educadores que querem dar aula podem chegar também para somar. Então, é aberto para a construção de todo mundo, assim. Uhum. Quem, por exemplo, tem uma ONG, um instituto, é professor e quer, por exemplo, participar, ou então abrir um polo, assim, também é fácil? Dá para fazer isso, para expandir cada vez mais o Rede Emancipa? Quem quiser construir um núcleo da Rede Emancipa pode entrar em contato com a gente, né? A gente sempre tenta visar, né, que nós somos um movimento, né, que é um movimento de educação antirracista, feminista e anticapitalista, inclusive, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam essas diretrizes também, porque às vezes a gente chega lá, vocês não são só um cursinho, vocês são um movimento, aí a pessoa fica chocada. Eu falei, gente, a gente é um movimento, a gente tem projeto político de educação e não é esse que está dado aí. Então, a gente quer fazer uma mudança, né, da educação. A gente, na verdade, é um movimento para deixar de existir, né, a Rede Emancipa, praticamente. Porque quando chegar a democratização da universidade, a Rede Emancipa não vai precisar mais estar existindo, né? Então, é basicamente isso. Então, já tem aquele objetivo final, né? Que é falar, ufa, deu certo, né? Inclusive, vocês trabalham em essa questão do cursinho para ajudar a entrar no vestibular e recentemente também vocês lançaram o Emancipa Axé para falar das culturas e religiões afro, né? Como que surgiu isso? É isso, para além de artista, também sou macumbeira, raiz, assim. O Emancipa Axé é uma articulação nossa, é uma ação da Rede Emancipa de construção e articulação com os povos de terreiro. Então, o Emancipa Axé a gente lançou, né, no último período, com a intenção de fazer círculos de conversas, debates dentro dos terreiros e também apresentar o que é essa cultura afro-brasileira para os nossos estudantes. Muito pautando mesmo, né, o que é a Lei 10.639, né, educação afro-brasileira nas escolas, né, educação indígena nas escolas, porque a gente sabe que essa lei ela não funciona ativamente nas escolas. Então, a gente precisa, de alguma forma, tensionar para que ela comece a ser mais pautada. Então, o Emancipa Axé, ele vem a partir disso, né, como articulação, né, principalmente do combate ao racismo religioso, que é o que os nossos terreiros vivem sofrendo. A gente sabe que o que acontece com as culturas afro-brasileiras tem a ver porque é uma cultura de preto, é uma cultura de gente preta. E sendo uma cultura de gente preta, é extremamente demonizada e, às vezes, as pessoas simplesmente não têm o conhecimento sobre o que é. Então, a gente tenta apresentar, a partir do Emancipa Axé também, para todo mundo conhecer o que é um terreiro, o que é um povo de Umbanda, o que é um povo de Queto, o que é um povo de Candomblé, né? Então, as pessoas desmistificar, na verdade, o que significa essa cultura. Uhum. Você falou essa questão de entrar a educação na escola, até por conta do projeto de lei. Em sua opinião, até aqui o nosso amigo Robert, também, que hoje não está aqui, ele está perguntando, quer saber, é importante se inserir a educação política nas escolas atualmente? Toda educação é política. Ela tem projeto. Se você tem um projeto de fazer com que os seus estudantes tenham técnicas para poder estar no mercado de trabalho, é um projeto para que você tenha mais pessoas no mercado de trabalho. Se você tem um projeto de fazer com que seus estudantes tenham uma liberdade de se entender enquanto sujeito e começar a pensar a sociedade, é um projeto também político. Toda educação é política, toda forma de educação é política. O que a gente disputa, inclusive, é a narrativa do que para onde a gente quer ir com essa sociedade. Porque começa dali, é a base de tudo. O que você ensina dentro da educação infantil é o que vai fazer com que aquele estudante da educação infantil chegue no ensino médio, por exemplo, pensando qual é o papel dele nessa sociedade. Você pode pensar que o papel dele seja ser apenas mais um operário desse sistema e que vai só trabalhar e que vai continuar trabalhando até morrer. E não se aposentar, né? Porque a gente sabe que está muito difícil conseguir aposentadoria hoje em dia. Mas que é um projeto, a gente busca um novo projeto político de sociedade. Então, toda a educação, toda a forma de educação que a gente pensar, ela tem que ter um projeto político. Sim. Então, essas questões de educação política, até para entender o cenário brasileiro, a democracia, e também entra-se o debate também de educações financeiras, porque hoje só se ensina que tem que trabalhar, ralar,
mas não ensina também a você aproveitar esse dinheiro, né? Essa renda. Muitas vezes é só para a gente sobreviver, né? E também tem planos aí, até dentro do mandato de vocês, essa questão financeira, porque hoje só tem a matemática, que é para ensinar as contas, tudo, né? Mas essa educação financeira, quem sabe um contador, né, dar uma aula disso, como investir para garantir o futuro, porque a gente não sabe se vai conseguir se aposentar, então tendo até a educação financeira, a gente consegue ter aquele resguardo, né? Olha, no Movimento Pretas não tem nenhum economista. Então, a gente não tem educação financeira porque é isso, né? A gente passa perrengue, continua passando perrengue. Só que a gente pensa na necessidade de que a juventude, de fato, precisa de alguma ferramenta que possa dar suporte, né? Uhum. Então, tem essa grande necessidade, a gente vem debatendo isso, né? Só que é isso, não tem um projeto específico que fale sobre isso em nenhum lugar até o momento, né? Tem o Parlamento Jovem, tem muitas organizações, muitos grupos, muitas ONGs também fazem esse debate sobre como a gente faz com que a juventude possa ter mais oportunidades, né? E conseguir organizar sua vida e conseguir minimamente, né, ascender, né, porque é isso, todo mundo quer subir um degrau. Essa é a realidade, né? A gente quer todo mundo estar bem. Então, se organizar financeiramente faz parte disso também, mas a gente sabe que a realidade de hoje é muito difícil, assim, né? A gente sabe que o preço do mercado continua, né, muito difícil. A gente, né, uma caixa de leite tá R$ 70, enfim, tipo, não tem organização financeira que dê conta disso, né? Uhum. Sim, com certeza. Você falou em questões financeiras, eu já vi algumas pessoas já mandou essa pergunta aqui, eu já até tinha anotado, que é uma dúvida minha. Mandato coletivo, né? Para quem não sabe, tem a estrutura do gabinete, que tem lá o parlamentar, tem chefe de gabinete, tem os assessores, que são os assessores de rua, o pessoal da equipe de mídia, né? Cada um tem a sua base lá, bonitinha de salário, né? Mas no mandato coletivo, que tem a representante, que tem que ter que vai lá participar das sessões, que vai assinar os documentos, e tem os co-deputados, onde você se encaixa. E aí, como que é essa questão, por exemplo, financeiramente? É repartido também ou fica só destinado a representante? É sempre um acordo, né? Então cada uma das pretas tá ali na assessoria do mandato, né? Tem ali a possibilidade de poder se organizar para poder estar fazendo as ações que precisa fazer. Então, a gente tem, né, ali a Mônica é a pessoa que vai levar chumbo ali dentro da Lesp, né? Então, ela é uma pessoa que ela precisa estar naquele espaço. Eu, a Rosa, as meninas também. Então, a gente tem uma organização um pouco de estar inserida dentro do mandato mesmo, né? Não nessa coisa de repartição, que eu também não acho que é muito bom, assim, né? Você falou aí da questão da Lesp, como que tá a relação de vocês lá dentro da Lesp? Porque essa nova eleição tem muita gente nova lá na Lesp, né? Tá dando para dialogar ou ainda já tá tendo as brigas, né? Menina, deixa eu te contar, assim, tem uma briga agora que tá acontecendo, que é sobre a questão da segurança pública, né? O governador, ele fez um projeto ali que estava dividindo as categorias, né, dos agentes de segurança, e aí, assim, tem os setores que são setores que já fazem esse debate, que são setores mais à direita e tal, eu sou do pessoal, sou mais à esquerda. E aí, esses setores, assim, tipo, a categoria tá muito brava com eles. E aí a Mônica fez uma fala defendendo, né, os trabalhadores, né? Porque é isso, a gente que é preto, periférico, a gente tem receio da polícia mesmo. É um debate difícil, né? Porque a todo momento tem abordagens truculentas, etc. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que disputar esse setor para que a gente pare de sofrer com isso, né? Então, tava tendo todo esse debate, toda essa questão. E aí, os deputados ali estavam muito bravos, porque o vídeo da Mônica tava rodando em tudo que é lugar. E aí, os debates ficaram nessa questão, né? Então, eles ficam muito bravos com a gente, né? Porque a gente começa a incomodar de verdade, né? Quando chega pessoas como nós, naqueles espaços, a gente incomoda muito, né? E aí, eles são muito nervosos, né? Não aguentam. E segurança pública geralmente é uma pauta de direita, né? E aí eu vi, né? Teve a Mônica, teve também o Guilherme, teve um outro deputado também que gravou o vídeo nas redes sociais. Sim. Que
lógico, viralizou porque a gente quase não vê o pessoal de esquerda defendendo a categoria, falando, né, já que vai ajudar todo mundo, não pode esquecer dos outros, dos penitenciários, não pode esquecer do civil, não pode tem que englobar tudo isso. Sim, porque na prática é uma questão que é muito cara pra gente. Porque a gente precisa pensar uma forma de segurança pública que seja uma forma de segurança real para nós, né? Então, se hoje a gente se sente inseguro na rua, seja de qualquer forma, né? Seja porque, né, a gente tem medo de ser assaltado, seja porque a gente tem medo de ser enquadrado, né? Então, a gente precisa estar dentro desse debate, principalmente porque a gente faz a luta pelos direitos, os direitos humanos, o direito da existência. Então, é um setor que eu acho que quando avança também, né? Porque eles são muito marginalizados, eles são, tipo, a formação deles é muito ruim. Imagine você ser um policial e levar tapa na cara, entendeu? Porque a formação que é feita ali é uma formação ainda da época da ditadura, né? Então, coisas que a gente precisa avançar, inclusive em respeitar aquele sujeito, aquele servidor, enquanto ser humano, quanto uma pessoa que tem dignidade, não uma pessoa que sofre com saúde mental, né? Os policiais, eles hoje são a categoria que mais se suicida. Então isso é uma coisa, um debate muito fundamental que a gente precisa começar a fazer. Exatamente. Eu já vi alguns parlamentares, não só agora dessa eleição, que realmente tenta trazer um suporte para os policiais, que agora que foi anunciado que vai repor aí um número que falta, né, porque fica cansado, tem essa questão da saúde mental, que com a pandemia, os policiais, isso não é só da pandemia, mas pelo menos toda a população, a sociedade, teve esses problemas, teve a procura aí para terapias, né? Eu tenho que a minha amiga aqui, terapeuta, que está aqui acompanhando, ela trabalha muito com isso, já viu diversos casos, e são pautas importantes, porque não entra só na questão de segurança, mas na questão de saúde, que é algo também que precisa melhorar muito aqui, né? A gente gosta de citar Barueri, porque Barueri sempre é um exemplo na questão de gestão, sempre está ajudando bastante, diferente de outras cidades do entorno aqui, que é muito precarizado. E a gente vê que as pessoas procuram as regiões que vão dar esse suporte. A mesma coisa com a questão de segurança, muitos saem. Essa semana eu estive em uma comunidade na cidade de Osasco, acompanhando um vereador, que a moça já trocou, ela veio da Zona Leste, falou que já era muito perigoso lá, veio para cá. Ela falou que ficou pior, porque algumas coisas, porque prega a questão de segurança naquela região, mas não tem. Então ela falou, nossa, eu estou aqui já há 4 meses, já sofri mais do que quando eu estava já há 20 anos na Zona Leste. Então é uma pauta muito interessante que deve sim ser levantada e debatida aí, não só na Leste, como nas prefeituras e também lá na Câmara Federal. Você falou a questão das lutas, e você começou bastante nas lutas populares, educação, tanto que a gente falou já um pouco aqui do Emancipa. Eu comentei na sua apresentação que você participou das ocupações de escola. E você acha importante ainda ter essas lutas? A gente também vê que está crescendo os movimentos estudantis e movimentos de jovens na política, que estão assim, não fazendo as ocupações, mas estão indo até as escolas. Isso realmente vai mudar a política, vai ajudar pelo menos a dar um norte, a transformar os jovens, que tem que dar uma acordada aqui para a realidade? Eu tenho muita esperança na juventude, né? Então, eu acho que quanto mais a gente aposta na juventude, mais a gente consegue pensar numa transformação real das coisas, assim. Então, eu acredito, né, que hoje a gente não tem um grande movimento, né, que consegue pautar, né? A gente tá vendo aí vários levantes antirracistas, inclusive, né, que a gente vê e acompanha. Mas sobre a questão das escolas em específico, a juventude, né, a nossa galera está começando a entender o que é grêmio, a entender como se organizar na própria escola, a fazer o debate de, mas se a minha escola está faltando até papel higiênico, como eu me organizo para poder ajudar a minha escola? Então, a gente está vendo esse movimento. E eu acredito que isso ajuda a consciência a avançar. Então, cada vez mais, quanto mais movimentos desses acontecem, mais a gente avança. Sim, com certeza. E é tão legal as escolas que possuem um grêmio estudantil. Na minha época já estava começando. Eu participei do primeiro grêmio da minha escola. Olha que Eu fui o vice-presidente. Aí depois, no terceiro grêmio, eu fui o presidente, porque no segundo eu estava fazendo a transição
do fundamental pro médio, eu falei, deixa eu ver como que é o médio, né? Que a gente vê, né? Parece que é doido, mas foi muito legal e através do Grêmio a gente conseguiu o diálogo, porque assim, o político é isso, é a ponte, o diálogo entre a população, né? Para as políticas elas funcionarem com os demais órgãos. E o Grêmio Estudantil ele faz essa mesma coisa. A gente ouve as demandas do aluno, dialoga com a diretoria, que também dialoga, que tem até os encontros dos grêmios de todas as escolas na Secretaria de Educação. Isso é muito legal, porque lá na minha época a gente fez algumas atividades, fez campeonato de skate, campeonato de futebol, o rendimento dos alunos melhorou, a frequência melhorou. Tudo isso através das ações, ouvindo os próprios alunos e dialogando de uma maneira efetiva com a direção. Sim. Então, isso é política, então isso é importante aprender. Ressaltando até a questão desses movimentos jovens políticos, muitos têm precaução e têm medo desses movimentos políticos, porque talvez o jovem ele já é um pouco mais militante, independente do lado, porque ele já vai, grita, porque o jovem ele entra com esse gás, com essa energia, porque ele quer a mudança, né? E muitas vezes essa questão da gritaria, da militância pode atrapalhar um pouco ou não? Eu costumo dizer que tem que tomar cuidado para não militar errado, né? Então, tem esse termo aí. Mas eu acho que tem um ativismo, isso mesmo, tem um gás, né? A juventude, ela tem uma capacidade de dar oxigenação, né, para a política. Então, você chega num espaço, por exemplo, vamos falar das câmaras municipais. Imagina, tipo, você vê sempre a mesma carinha carimbada, sempre os mesmos vereadores, etc, piriparoró. Só que aí, se chega uma juventude ali dentro, já tem uma modificação daquele espaço. Seja pelas próprias pautas que aquele jovem vai trazer, seja pelo o próprio movimento que trouxe ele lá. Né? Então, e até porque é isso, né? Criar mudança é sempre algo que é trazido pela juventude. Né? Em 68... Foram movimentos de juventude que fizeram, né, todas as mobilizações de 68. Então, em 2013, foram movimentos de juventude que fizeram mobilizações de 2013 e que foram importantes, né? Que a gente sabe que não era uma juventude que estava pautando apenas o aumento dos 20 centavos, mas pautava, de fato, uma questão de representatividade, né? Que acho que é muito importante a gente entender que são setores que estão sempre em disputa para um lado, para o outro, mas que a gente sempre tem que seguir apostando, né? E tendo esperança para que a gente possa, de fato, criar uma sociedade diferente com essa juventude. Sim, e é engraçado quando a gente olha na história, quem mais fez a diferença fazendo os movimentos foram os jovens, enquanto os políticos, que tem muitos que estão aí já há muitos anos, não faz. E aí só reuniu uma galera, os jovens estão nas ruas, estão movimentando, e agora então, com o uso das redes sociais, isso se torna cada vez mais forte, né? Sim. Então é muito importante. Vocês com o mandato, tem algum movimento que está junto com vocês, fora o Emancipa, mas movimentos... não só estudantis, mas movimentos políticos que engloba vocês? Sim, a gente tem o próprio Juntos, né, que é um coletivo de juventude que se organiza nas universidades, inclusive também, que a Letícia faz parte, constrói ativamente. Então, é um movimento que é muito caro. Também fiz parte do Juntos durante bastante tempo, né? Depois que eu virei mãe, eu falei, olha, acho que eu vou agora fazer outras coisas para além da juventude. Mas que eu sigo atuando e construindo ativamente, né? Porque é muito importante para nós. Uhum. Sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat também. Hoje estamos recebendo algumas pessoas aqui no estúdio que estão acompanhando. Se quiserem também fazer alguma pergunta, só levantar a mãozinha. A gente leva um microfone também. Aproveitem esse espaço. Ela aqui que é da educação, dá para falar bastante sobre isso. E eu quero aqui, vamos ressaltar mais uma vez, deixa as redes sociais do Emancipa, principalmente para você que quer prestar o vestibular, quer passar no Enem, você que aí quer estudar de uma maneira simples, de graça, hein? Então, é com o Emancipa, né? Deixa aí. Isso, @Rede Emancipa, para quem quiser conhecer um pouco, né? A gente nas redes sociais. E também para quem é de terreiro e quer conhecer nessa articulação da Rede Emancipa, que é o Emancipaxé, @Rede Emancipaxé. @Emancipaxé, na verdade. Exatamente. Anotou aí, deixa bem anotado. Agora são 8h22, já estamos chegando aqui para o fim.
Eu quero, deputada, a gente falou bastante de educação, movimento, os jovens, jovem que é o futuro, né? Tanto que e rede social também, a gente tem que estar sempre antenado. Não é à toa que, inclusive, até o deputado mais votado do Brasil foi um jovem que, através de movimentos, militância e redes sociais, foi aí, ganhou e está lá na Câmara. Mas aqui, falando um pouco aqui mais do trabalho na Alesp, hoje, quais os projetos que vocês estão à frente, que estão aí lutando para dar tudo certo para o estado de São Paulo? A gente tem diversos projetos, né? A Mônica, ela já tinha um trabalho anterior, como já tinha dito. A gente tem projetos que falam muito sobre a necessidade de um outro modelo de sociedade ecossocialista, né? Que a gente fala um pouco sobre o meio ambiente. Tem um projeto, né, que vem a partir da vereadora Luana Alves, lá em São Paulo, que é o SP Solo Preto Indígena, que a gente vem trazer também para o Estado, que tem a proposta, né, de falar sobre os monumentos, né, de escravocratas, né, que a gente acabe com essas homenagens, que a gente possa fazer homenagens para a nossa população negra, população indígena, que a gente reconte essa história. Nesse caso dos monumentos, que teve já as discussões, as brigas, já teve... atearam fogo, ao invés, por exemplo, de remover, porque acaba sendo parte da história, ao invés de remover, seria trocar, pôr uma placa atualizando, contando realmente, ó, essa foi uma pessoa horrível, né? Mas a gente tem que contar porque isso transformou. Pensa assim. A gente tem um monumento que é de uma pessoa que foi assassina de corpos pretos indígenas. Você acha que essa pessoa ela precisa ter uma estátua de 300 metros? É uma pessoa que... a gente pode ter uma memória sobre o que foi esse símbolo. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala da retirada desses instrumentos, a gente está falando sobre um projeto de futuro, que é de não homenagear mais quem fez, quem oprimiu, quem assassinou, quem fez de tudo para acabar com os nossos corpos. Então, esse é o debate de fundo que a gente tem. Né? É claro que tem várias propostas, né? Não só da retirada desses monumentos, mas também de recontar a história desses monumentos. Então, tem várias possibilidades de se fazer. Mas a mais importante que eu entendo é que a gente não homenageie mais aqueles que nos escravizaram, e principalmente aqueles que tiraram a oportunidade do nosso povo de conseguir ter oportunidades hoje. Então, a gente está falando de um futuro em que a gente possa homenagear Marielles, que a gente possa homenagear Teresa de Benguela, que a gente possa homenagear Lélias Gonzalez, que a gente possa homenagear realmente pessoas que fazem uma transformação na sociedade, né? E não pessoas que são símbolos de uma opressão. A gente começa a ver até, inclusive, que nomes de algumas ruas já estão nesse processo, né? Que hoje, geralmente, as ruas homenageiam alguém que morou na rua, então algum político, alguém que fez parte da história de alguma forma. A gente tem um polêmico, que é mudar o nome da rodovia Bandeirantes para dos povos originários, né? Então, tá tendo uma treta ainda até hoje por conta desse projeto. Mas é um objetivo que a gente tenta chegar, né? Porque, de fato, eles construíram construíram São Paulo, né? Barueri, né? Terra indígena, né? Barueri é uma cidade, né, construída em terra indígena, mas não tem quase nada da história do povo indígena daqui de Barueri. Então, são coisas que a gente precisa começar a relembrar, assim, e também pautar o que a gente quer de futuro, né? Com certeza. Então, aí já a deputada deu uma aula para você e, inclusive, explicou esse projeto que acaba se tornando tão polêmico, essa ideia, questão de monumento, homenagem. E vocês viram, já podem fazer aquela autorreflexão. Se qualquer coisa, volta aqui, escuta de novo, e aí você forma a sua opinião. Deputada, 8h26, a gente vai já encerrando aqui. Eu quero que você deixe as suas considerações, quer deixar algum recado para esse jovem que está agora, quer se envolver mais na política, quer ser aí um futuro candidato, quer trabalhar num gabinete. A palavra é toda sua. Não, primeiro eu queria agradecer, Guilherme, muito obrigada. A gente não se conhecia pessoalmente, acho que... Foi só pelo WhatsApp, quando você era chefe de gabinete da vereadora Luana, que inclusive já está convidada para vir aqui. Ela inclusive, na feita, foi uma entrevista para a revista da faculdade, onde a gente falou sobre jovens na política. E a frase, inclusive, de título era que ela queria que mudasse a estrutura do país. Exato. E aí a gente já está vendo muitas mudanças
é uma entrevista que ela deu lá para mim. Participou ela também, o vereador Holiday, que eram os dois mais novos, mais jovens de idade lá da Câmara de São Paulo, e falaram sobre os jovens. Então, Sim. obrigado. Bom, eu que agradeço. Acho que para quem quiser se organizar e pensar, acho que procura a gente também. A Rede Emancipa é um movimento que também organiza a juventude para pautar a sociedade. Então procura a gente, vamos conversar, vamos trocar ideia. E principalmente, o recado que eu quero deixar é que a gente possa olhar para essa sociedade hoje que a gente vive e começar a refletir um pouco mais sobre ela. Né? Pensar que o racismo, que o machismo, eles precisam ser derrotados e que para isso a gente precisa estar junto. Então é isso. Para estar junto, tem também o Juntos, É isso. que pode também fazer parte. Então, muito obrigado, deputada. agradeço. Obrigado aqui ao Lucas, que facilitou. Apesar de eu ter o WhatsApp da deputada, eu fui tudo pelo Lucas ali, né? Que a gente tem que valorizar o trabalho do assessor, né? Muito obrigado a você que ficou aqui conosco. Agora, 8 horas e 28 minutos. Agradeço vocês que estão aqui também. Deixar um agradecimento à produção artesanal, que todo entrevistado que vem aqui recebe um carinho especial ali no camarim, ali nos bastidores, né? Então, muito obrigado, um grande parceiro. Também aqui ao Dr. Joel, tem aqui o Gustavo, um grande mecânico, que trabalha lá no Ipiranga, só carro importado, né? Vai fazer 18 anos, ó, o menino é fera. Também aqui a minha amiga Neide Regina, terapeuta, que já falou que vai te catar ali nos bastidores, que ela tem muita coisa para falar com você, principalmente sobre educação. Ela que é professora, lecionou muitos anos em Barueri, ela é uma facilitadora política, ela é muita coisa. Começar aqui, o programa acaba às 10 horas, e 10 horas tem programa novo estreando aqui ao vivo, hein? Das 10 à meia-noite tem aqui a hora da intercessão. Em hora da intercessão, alguma coisa aqui que eu não anotei, programa novo aqui, então você pode participar ao vivo a partir das 10 horas da noite, e a gente se vê semana que vem. Fique conectado, continue compartilhando esse link aqui para conhecer muito mais sobre a deputada e a Rede Emancipa, também as ações que ela está fazendo. Uma boa noite para você e até semana que vem. Boa noite.